tudo bem? Eu sou o Ismael e hoje nós vamos conversar sobre inovação, para entender o que é a inovação e como inovar. Esse é o nosso grande desafio. Quem sou eu? Eu sou o Ismael, tenho mestrado em inovação pela Universidade Fevale, aqui do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Tenho experiência principalmente no setor calçadista, trabalhei muitos anos com empresas de calçado, que é muito forte aqui na região. Atualmente sou conselheiro do Inova Sapiranga, que está representado por aquela foto do ecossistema FlyHub, que é um espaço de inovação aqui da nossa cidade. Também sou professor de inglês para negócios e escritor. Aqui está uma imagem que representa esse movimento que está acontecendo na cidade de Sapiranga, que é justamente um movimento que busca construir isso que nós vamos conversar hoje, que busca entender o que é inovação e, acima de tudo, fazer a inovação. Então nós, desse grupo chamado Inova, que tem o FlyHub como ecossistema onde o Inova está inserido, nós trabalhamos pensando a inovação, produzindo a inovação e educando a nossa comunidade, a cidade, para o pensamento inovador. E nós temos aqui então o nosso slogan, promovendo o empreendedorismo inovador, porque o objetivo é sim, principalmente trabalhar com empresas, produzindo receita, produzindo produtos e serviços para a nossa cidade. O tema da nossa conversa então é o que é inovação e como inovar, teoria e prática. Por que teoria e prática? Teoria porque nós vamos entender sim o que é inovação, mas prática porque o meu objetivo é que nós sejamos capazes de criar algo, algum produto, algum serviço a partir desta conversa. Então eu gostaria muito que você, ao me escutar, procurasse sempre tentar trazer isso para a sua própria realidade e pensar em como você poderia criar alguma coisa, criar um serviço, criar um produto, melhorar algum processo na sua empresa ou então criar você mesmo o seu próprio negócio. Porque eu tenho certeza que da nossa conversa, que das ideias que vão ser apresentadas aqui, alguma coisa vai ser proveitosa, vai ser muito útil, muito relevante para o seu próprio trabalho. Quer você trabalhe para uma empresa, quer você seja um empreendedor e tenha a sua própria empresa. Muito bem, e para começar falando de inovação, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, há mais ou menos uns 2.300 anos atrás. Só um pouquinho no tempo, mas eu vou ser bem breve na minha história. E nós vamos voltar para esse período no tempo, lá para a Grécia, nesse momento em que estava acontecendo uma revolução do pensamento e da filosofia. E as pessoas e os filósofos daquela época, eles tinham uma grande busca, que era conhecer a grande verdade, conhecer a essência de tudo, do universo, da vida. E essa pode parecer para nós uma busca praticamente impossível, conhecer uma coisa que defina tudo isso, o universo, a vida, a existência, e o planeta e o mundo. Mas teve um filósofo que conseguiu chegar em uma resposta. Heráclito afirmou que tudo muda o tempo inteiro, que tudo é inconstante, que nada permanece igual. Essa foi a grande constatação de Heráclito. E a nossa ciência, ela prova isso, ela concorda com essa definição. Tudo muda o tempo inteiro. Foi o mesmo filósofo que disse que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Isso porque o rio muda e nós também mudamos a todo o tempo, por mais que sejam mudanças quase imperceptíveis. Então essa é a grande constatação da ciência e da filosofia. E essa é a mesma lógica por trás da inovação. Porque a prerrogativa da inovação é a constante mudança. É a busca constante pela mudança. Isso é o que move os inovadores e os empreendedores. Então nós, empreendedores, empresários, funcionários, trabalhadores, inovadores, buscamos a novidade constante, a mudança constante. Isso por dois motivos. Um, porque mesmo a empresa mais excelente que existe, se ela parar no tempo hoje, ela será ultrapassada pelos seus concorrentes. Então as empresas precisam se adaptar constantemente, precisam produzir novos conhecimentos e novas ideias.
Por outro lado, os nossos clientes também são pessoas que enjoam da mesmice. O ser humano é ávido pela novidade. O ser humano é ávido pela mudança constante, por mais que às vezes seja para pior, mas o ser humano quer algo novo. Se nós tivermos uma pessoa com tudo do bom e do melhor na sua vida, casa, dinheiro, recursos, é capaz dessa pessoa decidir se envolver em problemas só para ter uma novidade. Então essa é a essência da inovação. Ou nós poderíamos dizer então, colocar isso em outras palavras. A inovação é uma novidade que as pessoas estão dispostas a comprar. E aqui vem um ponto importante. Na inovação, nós temos a contrapartida financeira sempre. Nós apenas encontramos a inovação quando nós encontramos pessoas, clientes, que estejam dispostos a comprar o que nós estamos oferecendo. Porque no mundo dos negócios, no mundo da economia, esse é um ponto fundamental. Vocês concordam comigo? De nada adianta nós promovermos novas ideias e novos produtos se nós não tivermos quem esteja disposto a comprar. Mas Ismael, e como fica isso dentro de uma empresa, caso eu proponha uma ideia para o meu gerente? Eu não recebo para isso nenhum valor, mas na verdade a empresa só vai implementar a sua ideia se ela perceber que isso possa gerar aumento de lucro ou pelo menos redução de custo. Porque talvez você melhorou um processo reduzindo o tempo desse processo. E tempo é dinheiro, então, portanto, nós conseguimos encontrar aqui em um processo que parecia desprovido de aplicabilidade financeira, justamente uma contrapartida financeira. A definição do Manual de Inovação, que é o Manual de Oslo, o grande livro, o grande manual da inovação, vai dizer o seguinte, de forma um pouco mais rebuscada, exatamente o que eu disse anteriormente no último slide. Inovação é um produto ou processo, ou a combinação dos dois, novo ou melhorado, que se diferencia significativamente do produto ou processo anteriormente utilizado e que foi disponibilizado para potenciais usuários por meio de um produto ou colocado em uso pela unidade de processo. E a inovação também tem uma questão que não pode passar despercebida por nós, que é o fato de que toda inovação sempre é um momento de incerteza. Não é porque nós entendemos a definição de que a inovação é uma novidade que as pessoas estão dispostas a comprar, não é porque nós entendemos isso que o problema está resolvido, que nós vamos produzir e pensar uma inovação e as pessoas vão comprar. Isso nunca está garantido. Mesmo a melhor pesquisa de mercado, e nós vamos estudar sobre isso, não garante que a nossa inovação terá sucesso. As pesquisas, inclusive, mostram que para cada 10 tentativas de inovação, 9 fracassam. Só uma dá certo. 90% das tentativas de inovação fracassam. Ou seja, uma solução para conseguir inovar mais é tentando mais, é inclusive errando mais. Aliás, a verdade é que na inovação não existe necessariamente a palavra erro, existe sim a palavra aprendizado. Sempre que nós tentamos fazer algo e isso não funciona, nós descobrimos um jeito de não fazer. Nós ganhamos experiência com essa tentativa e essa é uma prerrogativa essencial da inovação. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas inovações para a gente testar esse nosso conhecimento e se ele está de acordo com o que a gente conversou. Aqui nós temos a caixinha de bombom da Trento e nós podemos ver que, de fato, é algo diferente, é uma novidade e as pessoas estão dispostas a comprar. Mas Ismael, caixinha de bombom já existia. Isso aqui não será uma cópia? Tudo bem, não tem problema. A inovação também copia de outras marcas. Mas isso aqui então é uma novidade ou não? Sim, é uma novidade para os clientes e consumidores Trento. E aqui nós temos 3 inovações. Nós temos a caixinha de bombom da Trento, um produto que não existia no portfólio de produtos dessa empresa. Nós temos o novo formato de chocolate que a Trento, a princípio, inventou. E ainda nós temos aqui, no ano de 2025, a enxurrada de chocolates do sabor pistache aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então nós temos 3 inovações em um produto. Nós temos também a inovação em serviços, que ficou muito forte nas teleentregas a partir da pandemia.
Muitas pessoas não podiam sair de casa, havia o distanciamento social, então as encomendas eram entregues por motoqueiros. E isso hoje acabou se instalando e sendo uma realidade para todos nós. Nós tivemos aqui em Sapiranga um momento de inovação proporcionado pelo Sapiranga Summit em 2025, que faz parte deste movimento que eu mencionei para vocês, que é o Inova, que é o Fly Hub, que é esse espaço de inovação aqui em Sapiranga. Nós convidamos a Hortência para falar para nós sobre inovação, sobre mudança de carreira, sobre os desafios de sair do esporte, de entrar para o mundo dos negócios, para o mundo das palestras, que é um desafio recorrente para muitos de nós. E a Hortência conseguiu fazer um feito notável para nós aqui de Sapiranga, porque nós somos de uma região industrial. E a palestra da Hortência aconteceu em uma sexta-feira às 13h30 da tarde. E o evento estava lotado. Então a Hortência conseguiu atrair um público considerável em uma cidade em que isso não era comum. Não era comum para nós parar as nossas atividades empresariais em plena sexta-feira à tarde para ir assistir uma palestra. Então isso mostra que ela conseguiu se reinventar, inovar e junto com isso conseguiu nos educar aqui na cidade de Sapiranga para nós também entendermos o que é a inovação e mudarmos a nossa forma de pensar e perceber os nossos comportamentos e a importância de participar de eventos de inovação. Eu trago para vocês aqui as várias sequências de filmes do Rocky Balboa e pergunto para vocês, isso aqui pode ser considerado uma inovação? A resposta para essa pergunta é sim. Mas mesmo na indústria do entretenimento, sim, é uma novidade que as pessoas estão dispostas a comprar. E essa sequência de filmes, ela mostra para nós a capacidade dessas pessoas envolvidas de se reinventarem, de tornarem a essência de um tipo de filme, que é o boxe, em diversas outras metáforas para várias outras facetas da nossa vida. Aliás, o filme Rock não é apenas um filme sobre boxe, é muito mais do que isso. É um filme sobre a amizade, sobre a busca pelos sonhos, sobre a luta para enfrentar desafios e muito mais. Então aqui nós temos um exemplo fortíssimo de inovação. Aqui eu trago para vocês o exemplo do documentário, série de vídeos The Profit, que em português eu acredito que tenha sido traduzido para O Sócio, que traz para nós exemplos de inovações e principalmente de empreendedorismo, que é um tema muito conectado com a inovação, e é uma série que eu recomendo para você que me assiste agora, buscar e assistir, para que isso lhe ajude a desenvolver em si mesmo esse espírito empreendedor e inovador. A Nike é um exemplo constante em processos de inovação, e ela consegue justamente desenvolver produtos que chamam muito a atenção do público e consegue se conectar não só como produto, mas também como uma forma de viver, como uma forma de pensar. E eu gosto muito do slogan da Nike, Just Do It, simplesmente faça. E essa é uma prerrogativa e um princípio fundamental na inovação. Às vezes, não existe muita teoria para nos dizer o que fazer. Aliás, existe muita teoria, mas na prática nem sempre ela é aplicável ou é compreensível, pois cada inovação, cada momento, cada contexto é muito específico. Então a questão muitas vezes é simplesmente faça, simplesmente tente. Aqui nós temos a marca de botinhas da Mischief, que apesar de parecer uma inovação, na verdade não é. Isso porque a botinha Mischief, apesar de muito diferenciada, ela não tem público, não existe para vender essa botinha no nosso dia a dia, ela teve uma quantidade limitada. Na verdade, o que é inovador aqui é a própria marca, a marca Mischief, que provoca e que instiga o pensamento disruptivo nas pessoas. Então a própria marca se torna inovadora, mas nem todos os produtos que ela lança de fato são inovações. E aqui a botinha da Mischief então exemplifica um caso de não inovação. Nós podemos também ter inovações em processos. Sempre que nós melhoramos um processo, reduzimos o tempo e o custo de um processo, nós estamos agregando valor ao nosso produto e ao nosso serviço. Então, portanto, nós podemos também ter inovação em processo, assim como nós temos inovação em produto e serviço, nós também podemos ter inovação em processo. E o nosso último exemplo de
local de aplicação da inovação, nós também podemos inovar em estrutura organizacional, na forma como nós estruturamos a nossa empresa. Aqui nós temos o exemplo da Meta, que passou por um processo e um problema jurídico e decidiu estrategicamente repaginar, remodelar a sua organização, mudando o Facebook, que antes era a empresa mãe, para a Meta, que agora passa a ser um guarda-chuva que comporta e que abraça diversos outros produtos e serviços dessa empresa, como uma forma de defesa legal, de uma forma de defesa jurídica, para se prevenir contra possíveis problemas que a empresa estava enfrentando. Isso é ético? Não sei dizer para vocês, mas está dentro das normas legais, então pode ser aplicado. Isso porque nem sempre a inovação ela é ética. Existem inovações que passam, que cruzam essa linha da ética algumas vezes, e não existe nada que impeça isso de acontecer, a não ser a questão legal, essa sim precisa sempre ser respeitada. E esse aqui, e o plástico bolha, o que vocês acham? Será que o plástico bolha pode ser considerado uma inovação? É claro que hoje em dia o plástico bolha se tornou um item comum para nós, mas isso há muitos anos atrás, quando o produto foi inventado, ele foi uma inovação. Uma inovação que nesse caso foi acidental. Era um projeto de pesquisa que não tinha propósito nenhum em se tornar um produto, mas que veio a se tornar de fato um produto importante e necessário para os nossos dias, aliás, muito importante, muito utilizado. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, para a gente espicaçar, para a gente estimular um pouco a nossa criatividade inovadora. Que outros usos vocês poderiam dar para o plástico bolha? Se vocês fossem inovadores agora e fosse colocado para vocês esse desafio dentro de uma empresa e vocês tivessem que encontrar outras formas de utilização do plástico bolha, o que vocês fariam com ele? Que proposta vocês dariam? Pensem aí um pouquinho. De repente pausa o vídeo agora por alguns minutos e pense e reflete sobre isso. Agora eu vou mostrar para vocês, caso você tenha refletido, outras aplicações do plástico bolha. Mas observe o seguinte, nós não precisávamos ter criado algo físico com relação ao plástico bolha. Nós poderíamos ter trabalhado com a ideia plástico bolha, como é o caso aqui. Essa empresa japonesa criou o chaveirinho plástico bolha, para que as pessoas pudessem andar com o plástico bolha aonde quer que fossem. Apareceu em uma série de televisão o anti-estressante, que acabou se tornando depois um produto, porque as pessoas acharam interessante. Então, a gente sabe dos efeitos calmantes do plástico bolha, essa empresa teve essa ideia de produzir um produto a partir do que apareceu em uma série de televisão. Existe também a opção nos nossos smartphones de aplicativos, de jogos utilizando a ideia de plástico bolha. Perceba como a gente pode extrapolar o nosso espaço de criatividade e de inovação. Nós não precisamos ficar restritos à questão objeto. E esse é um dos grandes elementos da inovação e da criatividade que nos desafiam. Porque quando nós temos um problema nas empresas, a nossa primeira reação é tentar encontrar a resposta mais próxima de nós, mais pronta, quando na verdade nós podemos simplesmente brincar muito com isso. Essa atividade, esse exercício que nós estamos fazendo se chama Brainstorm, chuva de ideias. E esse é o grande objetivo da chuva de ideias, é proporcionar ideias radicais, ideias completamente diferentes daquilo que nós estávamos pensando em um primeiro momento. E esse é o grande desafio para nós, inovadores. E a gente extrapola ainda mais essa ideia quando a gente pensa que pode inclusive criar música com a ideia plástico bolha, como é o caso dessa banda, que usou o nome Bubble Wrap, que em inglês significa plástico bolha, para criar música a partir dessa ideia, criar uma poesia brincando com o conceito de plástico bolha. A verdade é que o plástico bolha tem uma função muito interessante, que é a de nos levar de volta para a nossa infância. E é importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente era criança, todos nós éramos muito mais criativos, tínhamos muito mais o potencial inovador. E todo adulto,
quando pega o plástico bolha na mão, nós voltamos a ser um pouco crianças, porque a gente gosta de apertar e de se divertir com o plástico bolha. Mas acontece que ao longo do tempo nós vamos perdendo essa habilidade criativa e vamos ficando muito engessados, muito restritos na nossa forma de pensar e de agir. E a nossa conversa aqui hoje é justamente não só para entender o que é inovação, mas também para despertar em nós a capacidade de produzir inovação. Que a partir do momento que nós desenvolvemos essa habilidade, a gente não precisa mais nem de teoria, porque o processo inovador passa a ser um comportamento natural em nós. Mas como eu dizia, ao longo da vida nós vamos perdendo a habilidade que essa criança tem de ser criativa. E isso, e a minha teoria é de que nós começamos a perder essa habilidade a partir desse desenho aqui. Porque o que é que todo adulto fala para uma criança quando vê o desenho de uma criança assim? Exatamente, você pensou nisso. A casa não pode estar voando. É o que todo adulto diz para uma criança. Mas por que todos os adultos dizem isso para as crianças? Porque os adultos um dia eram crianças e ouviram isso de algum adulto. Então a gente passa a repetir, todos nós, a mesma ideia, sem refletir sobre isso. Sem refletir para o fato de que, na verdade, sim, uma casa pode estar voando. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma folha. E nós estamos falando de um desenho. E folha e desenho permitem qualquer coisa, inclusive uma casa voando. E sabe o que mais permite qualquer coisa? O nosso cérebro, o nosso pensamento, as nossas ideias permitem qualquer criatividade, permitem qualquer loucura, porque nós podemos sim pensar qualquer coisa e transformar isso em produtos, serviços, processos e organizações. Este é o princípio da inovação, e quem descobre esse potencial e quem resgata esse potencial que já existe dentro de nós, porque todos nós já fomos crianças, descobre o poder da inovação. Mas o que acontece é que nós vamos crescendo e vamos acreditando que a casa não pode estar voando e que a casa precisa de chão. E com isso nós passamos a acreditar em outras mentiras, como o fato de que o mundo é violento, de que residências precisam de cercas e precisam de câmeras. Sim, nós vivemos num mundo violento que precisa dessas coisas, mas nós também podemos usar a inovação e a criatividade para refletir e para mudar esse cenário. Se o mundo dependesse das crianças e se as casas dependessem da criatividade das crianças, as casas não teriam cercas e não teriam câmeras e não haveria violência, porque as casas seriam feitas dessa forma, de uma forma divertida. As casas não seriam exageradas, seriam de um tamanho ideal, junto com a natureza. Aliás, junto com a natureza. Porque o que é a primeira coisa que todo adulto faz quando vai construir uma casa? A primeira coisa que todo adulto faz é derrubar as árvores. Vocês percebem a gravidade desse pensamento, a gravidade dessa constatação? Pois é, isso porque nós perdemos a nossa essência de criança. Isso porque nós perdemos a nossa inocência e a capacidade de produzir ideias realmente interessantes. Na concepção da criança, a casa é junto com a natureza. A casa não é de tamanho exagerado, outra mania dos adultos, construir casas de tamanhos inapropriados para a vida de uma pessoa. E ainda por cima, uma casa divertida, uma casa com balanço e com escada para brincar. Percebendo que algo estava errado com os adultos, a NASA decidiu contratar uma pesquisa para entender o que acontecia com a criatividade das crianças, pois percebia-se que havia, sim, uma diminuição do potencial criativo nos seres humanos. Esse estudo, então, foi realizado a pedido da NASA e foi conduzido com crianças por um período de 10 anos. Então o estudo começou quando as crianças tinham em torno de 4 ou 5 anos e foi até o momento em que as crianças desenvolveram e completaram 15 anos. O que percebeu-se na primeira fase do estudo foi que crianças de 4 a 5 anos utilizam 98% do seu potencial de criatividade, ou seja, praticamente 100%. As crianças são, no início da vida, absolutamente criativas. Na metade do estudo,
a NASA descobriu algo um pouco diferente. Vocês conseguiriam imaginar quanto de percentual agora as crianças utilizam aos 10 anos de idade, nessa segunda fase da pesquisa da NASA? Pois é, o que aconteceu foi alarmante. A partir dos 10 anos de idade, as crianças passaram a utilizar apenas 30% do seu potencial. É uma queda de 66%, 2/3 de queda, de quase 100% para apenas 30% de potencial de imaginação e de criatividade, de inovação nessas crianças. Mas o estudo não parou por aqui, ele continuou até os 15 anos. E vocês são capazes de supor a que percentual chegou a criatividade dos adolescentes de 15 anos? A apenas 12%. 12% apenas de criatividade aos 15 anos. Mas o que é que aconteceu com essas crianças dos 4, 5 até os 15 anos? Infelizmente, a escola, o nosso sistema de educação, ele é feito para moldar as crianças, para engessar as crianças e para podar a capacidade criativa delas. E isso é um grande problema. E a NASA ficou tão preocupada com isso que ela decidiu aumentar o tempo da pesquisa e, ao invés de trabalhar com apenas 1.600 pessoas, crianças, que foi a primeira parte do estudo, eles decidiram ampliar isso para muito mais pessoas e adultos e tentar identificar nos adultos qual era o potencial de criatividade delas. Afinal de contas, nós adultos agora fazemos parte do mercado de trabalho e somos responsáveis por pensar inovações e criatividade nas empresas. E mais alarmante de tudo foi o resultado encontrado agora. Nós adultos usamos menos de 2% do nosso potencial de criatividade e de inovação. Ou seja, nós, ao longo da nossa jornada de aprendizado, somos educados a deixar de sermos criativos. Isso aqui poderia ser uma notícia ruim para nós, e de fato é, para todo mundo que desconhece esse estudo. Mas para você e eu que estamos conversando agora e vendo esses dados, nós podemos fazer alguma coisa a respeito disso. Então, para nós, essa passa a ser uma informação positiva, porque nós podemos resgatar os nossos 98%. Se não 98%, pelo menos um pouquinho do que foi perdido, e isso já vai ser muito em comparação com todos os outros adultos que têm menos de 2% de capacidade criativa de inovação. Ok, Ismael, mas nós entendemos o que é inovação, nós entendemos o problema que nós temos e como nós precisamos resgatar nossa capacidade de criação e de inovação, mas e como é que a gente vai colocar isso em prática agora? Como é que nós vamos inovar? Resumidamente, a inovação passa por 3 momentos. O primeiro momento é a ideação, é o momento da ideia de criar algo, e isso parte da nossa proposta do que nós vamos inovar. O segundo momento é a criação, é o momento de colocar em prática, é o momento de criar alguma coisa. Mas muitas pessoas param por aqui. E esse é geralmente o trabalho dos criativos. Pessoas muito criativas criam muitas coisas. Só que a inovação tem um terceiro momento, que é o momento da disseminação ou, no nosso caso, da comercialização. Porque para fins da nossa conversa, nós estamos interessados com esse tipo de inovação que gera lucros, que gera retornos financeiros. Nós estamos sim preocupados com isso. Então, porque existem outras formas de inovação? Mas para a nossa conversa, nós precisamos pensar nisso. Mas Ismael, eu não sou uma pessoa criativa, eu não sou uma pessoa inovadora. Como é que eu vou, então, propor uma ideia? Como é que eu vou inovar? Acontece, gente, que na inovação, a bem da verdade é que nós nem precisamos ser tão criativos assim. A criatividade ajuda muito, mas um princípio que funciona até muito mais do que a criatividade é saber ouvir o nosso cliente, é saber observar os problemas sociais que nos circundam. E para isso existe uma ferramenta de inovação chamada Design Thinking. E se vocês observarem, o primeiro passo do Design Thinking é a empatia, é compreender os nossos clientes, é compreender o que as pessoas querem. Então, se vocês querem se tornar inovadores, se vocês querem ganhar muito dinheiro,
seja como funcionário dentro de uma empresa propondo inovações, seja como empreendedores fora das empresas, a lógica, o segredo para inovar é observar. O segredo para inovar é conversar com os clientes. Mas e como é que se faz isso? Justamente conversando, perguntando para os clientes o que eles querem, quais são os problemas que eles enfrentam. Se o cliente não é capaz de dizer para nós, nós podemos apenas observar, testar ideias. E por isso é muito importante muitas vezes trabalhar com pequenas ideias. Não esperar para começar apenas quando o objetivo, o propósito de vocês estiver perfeito, mas sim começar devagarinho, começar aos poucos, com pequenas propostas, com pequenas alternativas simples de serem compreendidas, não perfeitas, mas que vão sendo ajustadas ao longo do tempo. E é aqui que entra muito bem a lógica da Nike. Just do it. Simplesmente faça. Faça. Mostre para os clientes, escute os clientes. Escutar como? Pode ligar para o cliente, pode chamar alguns amigos, alguns clientes e dizer, olha, eu gostaria de entender se o meu produto está atendendo, se o meu serviço está atendendo às suas expectativas ou não, ou se eu posso melhorar. Vocês podem ter essa conversa com o chefe de vocês, chamar o gerente e perguntar, olha, existe algo que eu possa fazer para melhorar o meu trabalho, para entregar mais resultado? E o chefe de vocês e o gerente de vocês vai dar essa informação para vocês. Tá, Ismael, mas e se a minha ideia não funcionar? E se o meu produto não vender? E se o meu chefe não aceitar o que eu estou propondo? Ponto número 1. Calma, a ideia ainda não está pronta. E é natural que isso aconteça. Como eu disse para vocês, de cada 10 tentativas de inovação, apenas uma funciona. E é assim mesmo. É muita tentativa e não erro. Aprendizado e experiência. Ponto número 2, se a ideia não funcionar, pivotar. O que é pivotar? Fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes na ideia de vocês. A partir das conversas, a partir das observações, a partir dos erros, aprendizados e experiências. E pivotar é importante, inclusive, quando a nossa primeira ideia dá certo. Porque não é porque a ideia deu certo agora que ela não pode dar ainda melhor, que ela não pode trazer resultados ainda melhores no futuro. E essa é a importância de pivotar. E o terceiro ponto é desistir e tentar algo novo. Se por acaso a ideia de vocês não está dando certo por algum período de tempo, está tudo bem parar, desistir, engavetar e tentar isso no futuro novamente. Um ponto importante a pensar com relação à inovação é o seguinte: não se apaixone pela ideia de vocês, principalmente se vocês são de startups. Porque muitas vezes nós trabalhamos com empresas, empreendedores de startups, e eles estão extremamente apegados às ideias deles. E a gente sempre fala isso nas startups, nem sempre a pessoa que inicia o empreendimento é a mesma pessoa que pode conduzir, não é a mesma pessoa ideal para conduzir esse processo. E pode ser que uma bela de uma startup receba uma oferta de investimento de compradores. Em alguns casos faz sentido vender a sua grande ideia. Em outros casos, não. Mas o importante é ter uma clareza racional para saber decidir o que é uma coisa e o que é outra. E é aqui que entra o conceito e o pensamento de não se apaixonar pela sua ideia. Porque pessoas que estão apaixonadas pela ideia acabam tomando decisões muitas vezes equivocadas. E quando a gente fala de inovação, muita gente às vezes confunde achando que inovação é apenas grandes ideias, grandes produtos que necessitam de grandes investimentos, quando na verdade nós temos basicamente, e eu vou apenas simplificar a minha explicação aqui, nós temos dois tipos de inovação. Uma que são as inovações incrementais, as inovações simples, e as outras sim que são as inovações radicais ou disruptivas. Eu estou juntando dois conceitos diferentes em um só, apenas para fins didáticos, mas que seriam aquelas inovações mais caras, maiores, realizadas por grandes empresas. Mas a maioria das nossas empresas no Brasil, 94% das nossas empresas são pequenas, médias e pequenas empresas. E elas entram no escopo das inovações incrementais, que são as pequenas mudanças, as pequenas melhorias que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E que, depois de estar muito bem desenvolvida a habilidade de inovar e de pensar criativamente, podem conduzir
as nossas grandes inovações radicais disruptivas. Então, para você que está pensando em inovar, comece pelo fácil, comece pelo simples, comece melhorando pequenos detalhes no seu trabalho, na sua postura, na sua educação. Comece pelo simples, pequenos pontos, pequenas sugestões, pequenas melhorias. E aos poucos você vai desenvolvendo a habilidade de se tornar um grande inovador. E para auxiliar nessa ideia das inovações simples e básicas, existe o conceito de inovação frugal, que foi o tema da minha pesquisa de mestrado. Frugal significa simples, básico, e que pode ser resumido como simplificar ao máximo. O primeiro ponto conceitual da inovação frugal é tirar tudo o que não é essencial ao produto ou serviço. Tira, limpa o produto, limpa o serviço. Porque nesse afã, nessa nossa vontade, desejo de querer inovar, muitas vezes a gente acaba exagerando, colocando muita tecnologia, colocando muitos apetrechos que no fim das contas não são do interesse do cliente e acabam encarecendo, dificultando o nosso produto. Então procura pensar um pouco diferente. Tenta pensar o seguinte: o que não interessa para o cliente? Tira isso e deixa apenas o essencial, podendo assim reduzir o custo de vocês, podendo assim inclusive reduzir o preço. E isso vale para qualquer tipo de negócio, vale para uma padaria, vale para uma empresa de calçados, vale para uma empresa de tecnologia, uma empresa de carros, para uma loja de roupas, para uma loja de serviços, de atendimentos e assim por diante. O segundo conceito é o conceito da bricolagem. Bricolagem significa utilizar o que nós temos em casa, utilizar o que nós já temos na empresa. Para que sair comprando novas tecnologias? Para que sair comprando novos softwares? Quando a gente pode usar o que a gente já tem à nossa disposição. A bricolagem era uma característica que nós já tínhamos no mundo, que era o seguinte: rasgou uma roupa, dá uma costurada, dá uma consertada, a camisa não está tão legal, dá uma ajeitada, um eletrodoméstico não está funcionando, tenta reparar. Nós tínhamos esse hábito, esse comportamento que foi se perdendo para o consumerismo mais contemporâneo a nós. Mas está em moda justamente resgatar essa habilidade porque ela vem em conexão, em sinergia, em sintonia com o tema da sustentabilidade. Então a bricolagem tem uma aplicabilidade muito importante. E o terceiro ponto é o que nós identificamos na pesquisa da inovação frugal no mestrado, que é o termo professor Pardal. Quem é o professor Pardal? O professor Pardal era uma pessoa muito criativa dos quadrinhos, do tio Patinhas, e que sempre tinha uma solução engenhosa, criativa, diferenciada para os problemas e utilizando justamente ferramentas, recursos que estavam à disposição. E toda empresa tem um professor Pardal. Quem é o professor Pardal? É muitas vezes uma pessoa mais simples do nosso dia a dia, mas que por estar ali envolvida com as rotinas da empresa, do negócio, ela consegue perceber oportunidades de melhoria, ela consegue perceber oportunidades de inovação e de criatividade. Então nós podemos acrescentar, trazer essa pessoa para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, pois ela tem muito a agregar ao nosso trabalho, às nossas rotinas. E aqui eu concluo então a nossa apresentação trazendo uma frase de Aristóteles que diz o seguinte: o primeiro passo é metade do caminho. Portanto, no nosso processo de criação e de inovação, tudo o que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo, é iniciar a nossa jornada. E a partir disso, todo o resto vai acontecendo naturalmente. Mas é justamente o primeiro passo o mais difícil, porque é o que mais medo gera nos empreendedores e nas pessoas. Mas todos nós temos condições de dar esse primeiro passo quando nós resgatamos a nossa coragem da criança inovadora que é criativa. E esse foi o meu objetivo hoje, trazer para vocês ideias que sejam práticas. E esse é o meu grande desafio para você. Coloque em prática pelo menos uma ideia do que nós conversamos aqui, para que esse nosso momento não seja em vão. Você chegou até o fim dessa conversa, que levou 40 minutos, então chegou o momento de colocar em prática pelo menos alguma coisa, porque eu tenho certeza que pelo menos uma ideia vai ser aplicável ao seu negócio.
Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu sou o Ismael e eu vou deixar na descrição links para sites com livros que eu escrevi, para que você possa ter acesso a mais informações caso tenha interesse. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.